Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. E para começar o ano aí eu tava mexendo aqui nos meus livros e tal, e eu encontrei aqui um livro sobre Umbanda, Umbanda é essa desconhecida. E esse livro aqui eu queria compartilhar com vocês, né? Porque foi um livro que fez parte aí da minha caminhada. Foi o primeiro livro de Umbanda que eu coloquei as mãos. Isso lá na minha adolescência. Não exatamente esse livro que eu estou segurando hoje, mas eu fui numa biblioteca com a minha mãe e não me lembro o que a gente foi fazer nessa biblioteca. E eu já me interessava por esses assuntos, né? E eu fui lá na seção de religiões, né? E encontrei esse livro aqui sobre Umbanda. E eu me lembro que na época eu tirei cópia, né? De algumas páginas. Naquele tempo a gente xerocava, né? Os livros na biblioteca. E eu me lembro que eu tirei cópia de umas 4, 5 páginas. E eu fiquei muito tempo com aquelas cópias e de um trecho do livro que fala sobre pontos riscados, que eu sempre me interessei muito, né? E é um livro muito interessante. Ele é um livro que tem essa tradição da Umbanda esotérica. Então ele tem ali algumas particularidades, né? Dessa linha de pensamento. Mas ele é muito interessante. Para quem quer uma leitura tranquila e fácil para compreender um pouco mais sobre a Umbanda, eu acho um bom livro. Ele é simples, né, de se ler, apesar de ser de Umbanda esotérica, que acaba sendo às vezes um pouco mais complicado. Tem algumas simbologias da Umbanda esotérica que são um pouco diferentes das Umbandas mais populares, né? Mas ele tem um sistema de perguntas e respostas ali. Ele então acaba sendo uma leitura um pouco mais tranquila, né? Onde são feitas perguntas para um preto velho, né? E ele vai respondendo. E então é isso, pessoal. É uma leitura, acho que até tranquila. Como eu falei, tem umas particularidades aí da Umbanda esotérica. Talvez futuramente a gente possa fazer algum vídeo aí falando um pouco sobre isso. Mas hoje, especificamente, eu queria compartilhar aí com vocês um trecho específico aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sobre os pontos cantados, né? Que são de suma importância, né? Dentro da religiosidade de Umbanda. E dentro das nossas orações, que nós costumamos falar, né? Quem canta reza 2 vezes, né? Então ele pergunta ali, o que é o ponto cantado? E a resposta do Pai Velho é, sendo uma vibração no universo, sendo tudo vibração no universo, e evidentemente tudo possui um som próprio, e a prova disso está no Devanagari, a língua dos deuses. Então ele vai falando ali a respeito da origem, né, do sânscrito, né, daquela língua sagrada indiana, e de como ela é entoada através dos mantras e tudo mais, e ele faz ali um paralelo, né, entre os pontos cantados da Umbanda e também os mantras, né, que são entoados, né, pelos nossos irmãos indianos. Então é interessante, né, que mais para frente ele vai colocando ali, ó, que o ponto cantado está baseado nesses sons vibratórios mágicos, que são também mantras de harmonia entre o som vibratório da entidade e o produzido pelo canto sagrado, ou seja, o ponto cantado. Então, de certa forma, ele vai nos colocando ali que o som, ele é vibração, né? Ele é vibração que se estende pelo ar através de ondas sonoras, né? E ele faz uma ressonância também com as vibrações do nosso corpo energético, com as vibrações do nosso campo áurico, né, dos nossos corpos espirituais e também dos corpos espirituais das entidades. Então, há um processo de harmonização quando a gente está cantando esses cantos sagrados, né? Obviamente que existe toda uma intenção ali junto com isso, né? O que favorece, né, essa comunicação. Então aqui ele coloca que os pontos cantados são verdadeiros sons místicos
que põem em movimento certas ondas vibratórias e produzem, assim, maior afinidade entre os planos da matéria e espírito. Dentro da magia do som, há uma verdadeira eufonia, um perfeito e completo acorde entre as vibrações das entidades e dos seus aparelhos. Então veja que interessante, né? Como esses cantos, eles acabam preparando o ambiente, né? Harmonizando as energias do ambiente e dessa forma facilitando a comunicação, né? Facilitando a interação entre o plano espiritual e o plano físico e, por sua vez, a manifestação dos espíritos. Então veja que interessante isso. Muitas vezes mal compreendido, né, os pontos cantados, ou aquele pensamento mais antigo de que você canta para chamar a entidade e vai te escutar lá na Ruanda e tudo mais. É uma forma simples de falar isso. Aqui está um pouco mais aprofundado, né? Onde, na verdade, não é exatamente o som que nós produzimos, mas sim a vibração que o som carrega. Porque, veja, quando nós cantamos, né, o ar que sai ali dos nossos pulmões, o som que é gerado, né, pelas nossas cordas vocais, eles carregam nossas intenções, nossos sentimentos, nossas vibrações. E o som ele se espalha pelo ar, se espalha à nossa volta. Então, quando nós cantamos dentro do nosso lar, por exemplo, um ponto, nós estamos vibrando em toda a nossa casa, né, em todo o ambiente, porque o som ele vai se espalhando. Se você for até outra peça e alguém estiver cantando, né, lá na cozinha e você está no quarto, por exemplo, você vai, né, vai ouvir ele, né, um pouco mais baixo, mas você vai ouvir. O que isso significa? Significa que esse som está vindo pelo ar e está se espalhando por toda parte. Então veja como é interessante, né, o som. Ele carrega, né, nossas intenções, nossa vontade, nossos desejos, né, nossos pedidos de harmonização, nossos pedidos de refazimento, de energização, de paz e assim por diante, dependendo do ponto que nós estamos cantando. E nós espalhamos por todo o ambiente que nós estamos, seja o terreiro, seja o centro espírita, seja o centro espiritualista, seja onde, né, estivermos dentro dos nossos lares, nós podemos espalhar esse som carregando essas vibrações positivas e nós vamos assim preencher todo o ambiente. Isso favorece, né, a presença dos bons espíritos, que também vão entrar em sintonia com esse som, com essas energias e vão poder nos ajudar, tá certo? Aqui mais para frente ele coloca ali algumas características, né, de pontos dos pretos velhos, por exemplo, né, que seriam sons mais arrastados, né, mais repetitivos, né, e tudo mais. Então ele vai fazendo uma análise ali sobre a tipificação, né, dos pontos e tudo mais. Então são particularidades, né, mas a parte mais importante seria essa mesmo. Então é isso, pessoal, queria comentar com vocês, né. Talvez futuramente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer aí mais dessas pílulas, né, mais desses pedacinhos, né, de conhecimento que normalmente a gente encontra, né, nesses livros. E é um livro que me ajudou muito lá no meu início, né, e depois eu pude adquirir ele, né, de uma nova edição, que já estava esgotada, né, a edição quando eu ainda era adolescente. Como eu falei, eu achei isso na biblioteca. E mais posteriormente eu pude adquirir esse livro, e é um livro interessante. Não sei se ele existe ainda para venda, mas, né, tá aí uma dica. Tá lembrando que é uma banda esotérica, então você tem algumas características diferentes, tá certo? Então, alguém que tá mais habituado aí a uma banda mais tradicional, que a gente conhece, talvez ache um pouco diferente aqui as cores dos orixás e algumas particularidades, mas existe bastante conhecimento aqui que eu acho que é interessante para nós refletirmos, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram, né, me dê um feedback aí, me digam, e aí futuramente talvez eu possa trazer aí mais desses conhecimentos para vocês, tá certo? Fiquem todos com axé. Até separei aqui um maracá também, né, que faz parte, né, da religiosidade indígena,
que foi absorvida também pela Umbanda. O uso do maracá, os caboclos usam bastante durante a sua manifestação, sua estada em terra. E ele também produz som, né? E ele é uma extensão do braço do médium, onde ele carrega de fluidos, né? Toda a extensão, né? do cabo aqui do maracá até a cabaça aqui, onde você tem aqui dentro sementes, pequenas pedras, então, que produzem esse som, então, através do movimento, né? O movimento que faz com que esse som seja produzido e esse som é espalhado. Então, de certa forma, é uma extensão, é como se a entidade, né? Ou até mesmo, né? Cada um de nós, quem quiser ter um maracá desse e fazer, você pode fazer benzimentos, pode dar um passe com ele, né? Nós podemos até fazer um vídeo sobre isso, mas ele é bem interessante nesse sentido. Então, existem toques, né, que você pode fazer, mas o mais tradicional é aquele marcado, né? E você vai espalhando essa energia por todo lado, que é a extensão da sua mão, né? A sua mão que possui chakras, né? Que pode vibrar energia. Essa energia pode ser repassada para cá e espalhada através do som. Então é um instrumento, é uma ferramenta de potencialização das energias. Tá certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com o axé dos orixás. Fiquem todos com Deus, nosso Pai. E axé a todos e até mais.